Olá, meu nome é Ellen e hoje eu vou ensinar como a estequiometria funciona na cozinha. E para isso eu escolhi uma receita de bolo e eu vou ensinar agora o passo a passo. Vamos lá, agora eu vou mostrar o que precisamos para fazer a receita do bolo. Bom, para a receita do bolo, vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 2 ovos, 4 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de fermento. Isso para 8 porções. Mas eu estava pensando aqui e o meu aniversário é essa sexta e eu chamei 16 convidados. Ou seja, íamos precisar duplicar essa receita para atendermos as 16 porções dos 16 convidados. Ou seja, se antes a gente usava 2 xícaras de farinha de trigo, íamos precisar de 4 farinhas de trigo agora. O mesmo para o açúcar. E antes usávamos 1 xícara de leite e agora vamos usar 2. Usávamos 2 ovos e agora vamos precisar de 4. Usávamos também 4 colheres de sopa de óleo e multiplicado por 2, 8 colheres de sopa de óleo. E 1 colher de sopa de fermento. E agora seriam necessários 2 colheres de sopa de fermento para o bolo do meu aniversário. Agora, falando de reagente limitante, vamos supor que minha família chamou mais 8 convidados, ou seja, no total seriam 24 pessoas. Então, teríamos que triplicar essa receita aqui. E fazendo o apurado de todos os ingredientes que tinham aqui em casa, eu fui medir a quantidade de cada coisa para saber se dariam os 3 bolos. Primeiro, eu olhei o saco da farinha de trigo. E contando tudo que tinha no saco, dariam 8 xícaras, ou seja, daria para fazer 8 bolos. No pacote do açúcar, eu contei 10 xícaras. No caso, dariam para fazer 5 bolos. E contando todos os pacotes de leite, eles dariam 10 xícaras, então daria para fazer 10 bolos. Daí, temos só 4 ovos, ou seja, só dariam para fazer 2 bolos. Eu olhei também o óleo e teriam 12 colheres de óleo, ou seja, daria para fazer 3 bolos. E tinha também 10 colheres de sopa de fermento, daria para fazer 10 bolos, o que seria suficiente. Ou seja, os ovos aqui seriam o nosso reagente limitante. Eu só poderia fazer 2 bolos. Bom, agora falando sobre purezas e impurezas, no bolo é muito importante tirar todas as impurezas para que a massa fique lisinha e o bolo fique completamente igual de todos os lados e o tamanho dele fique bom. Então, no caso do bolo, eu medi a quantidade de farinha que eu usei e as 2 xícaras de farinha dava 500 gramas para essa receita. E após eu peneirar a farinha, eu percebi que tinha perdido 20 gramas de farinha, ou seja, a massa pura era apenas 480 gramas. E essa peneiração eu fiz também com os ovos, porém não dava para ser medido a quantidade de perca, porque os ovos eles são muito moles, então não tinha como pesar os ovos sem pesar a peneira junto, então não tem o valor específico dos ovos. Mas eu sei que houve uma perca de pelo menos 5%. Para começar, vamos usar primeiro os molhados. E para tirar todas as impurezas do ovo, a gente peneira ele. Agora você adiciona 2 xícaras de açúcar e bate. Bom, você pode perceber que o ovo ele dobrou de tamanho. E isso é muito bom e muito importante para o bolo ficar fofinho. O ovo está bem airado, significa que entrou muito ar dentro dele. E isso é o que faz o bolo ficar bem fofinho. Agora, continuando adicionando o resto dos molhados, vamos adicionar as 4 colheres de óleo.
E agora 1 xícara de leite. Agora vamos adicionar os secos e, com o mesmo processo do ovo, a gente também peneira a farinha para tirar as impurezas. Olha só, tá vendo? Assim como o ovo, a farinha também tem várias impurezas, por isso que é muito importante peneirar para que o bolo fique bem lisinho. Agora nós adicionamos 1 colher de sopa de fermento. E por fim, eu calculei o rendimento da receita. Por quê? Nem sempre todos os reagentes eles vão se converter nos produtos finais. No caso do bolo, ela perde massa e ganha volume. Isso é explicado por conta da reação química presente no fermento. E como ela ocorre, né? No caso, a glicose, que no caso é o açúcar, e a farinha de trigo ou qualquer outro carboidrato que é adicionado na massa, ela serve de alimento, ou seja, ela é consumida pelos fungos que estão presentes no fermento. Depois desse processo, acontece a digestão e eles liberam como produto as bolhas de gás carbônico, que fazem com que a massa venha acumular ar e cresça. No caso do bolo que foi feito por mim, ele pesava 930 gramas de massa crua e, quando assado, passou a pesar 555 gramas. Ou seja, a perca foi de 375 gramas. Bom, agora a gente vai pesar a massa crua para sabermos qual foi o rendimento quando o bolo estiver pronto. Eu já tirei o peso dessa vasilha também, ela pesa 171 gramas. Então, nós vamos botar aqui e subtrair do peso da vasilha. Bom, deu 1.101. 1.101 menos 171, 930 gramas de massa crua. Então, eu já tarei a balança, tirando o valor do prato, e agora vamos pesar apenas o valor do bolo. Deu 555, ou seja, teve uma perda aí de 375 gramas.